Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estou muito empolgada porque eu vou contar para vocês a minha experiência na faculdade de Direito. Tudo que eu passei de pior até agora e tudo que eu passei de melhor até agora, os altos e baixos mesmo, vou contar aqui pra vocês. Vamos começar aqui com a pior parte, com as piores coisas, porque eu sei que vocês gostam da fofoca. Então eu vou começar abrindo o verbo mesmo e falando das piores partes que eu vivi. Então claramente tudo aqui é baseado na minha experiência, tá, gente? Então nada é regra, foi tudo são situações que eu passei até agora na faculdade de Direito. O primeiro ponto é uma situação que eu passei uma vez, que passamos uma vez, a sala inteira passou uma vez, e que se repete algumas vezes também. Que é o que, gente? Teve uma ocasião que o professor, ele simplesmente, isso é uma coisa tranquila, uma coisa que não me deixou muito triste, mas me deixou um pouco nervosa. A gente vai começar aqui do mais tranquilo. O professor simplesmente não corrigia a prova, gente. Isso é normal. Na faculdade, se você tá na faculdade, sabe que tem uns professores que eles não corrigem a prova. Ele passa a prova pra você e não corrige. O que aconteceu, gente? O professor simplesmente não corrigia. Então, normalmente, a faculdade tem uma prova e a segunda prova. Então, tem a P1 e a P2, a V1 e a V2, depende do nome de qualquer instituição. E aí, como que dá a sua média? É a soma dessas notas e a divisão por 2. Então, normalmente é assim. Então, tem faculdade que tem outras coisas, aí vai a nota de trabalho, nota de seminário, mas enfim, a gente tem uma primeira e uma segunda prova. Pronto. O que acontece? A gente precisa saber a nota da primeira prova para ver como é que vai para a segunda prova, para não ficar de recuperação, de DP, qual o nome que seja, não ficar fazendo prova final. A questão é, estava chegando a segunda prova, o professor não corrigia a primeira prova, não sabia como é que ia para a segunda prova, sem saber quando tinha tirado a primeira prova, e é isso, gente, o professor simplesmente... E ele ficava falando, gente, vou corrigir, gente. Ele era todo certinho, falava que tinha que fazer tudo certinho, que tinha hora para chegar na aula. Todo certo, dele, tudo perfeito, ele seguia tudo à risca, tirando a correção, ele não corrigia, assim, mas não corrigia. E tipo assim, ele não podia, a gente não podia atrasar uma vírgula de horário de trabalho, não podia atrasar isso, o trabalho tinha que ser disso, ele dava uma folha de regras pro seminário dele. O seminário dele tinha que ter isso, que ia fazer isso, tudo. A gente não podia sair uma vírgula que ele já tirava a ponto, mas a prova ele não corrigia. Então, muito dessas coisas que a gente tem algumas decepções na faculdade são muitas vezes com alguns professores e muitas vezes com alguns alunos também. Mas o professor que a gente espera mais, né? Porque é ele que ele tá ganhando. Ele que tá ganhando lá. E ele basicamente não corrigia, então o desespero. E ele entregou muito próximo, se eu não me engano, né? Uma semana de diferença para você saber o quanto que você deve tirar na segunda prova, entende? Então, e a gente também muitas vezes não sabia a matéria que ia cair na próxima prova. Que ele não tinha entregado a primeira, não sabia qual a matéria que ele ia cobrar na segunda, mas a gente tem que seguir tudo a regra, então isso já vai irritando. Não sabia porque quando geralmente o professor faz o cronograma, ele coloca a data da prova. E geralmente a matéria vai ser o que caiu depois da primeira prova até a segunda. Só que ele não tinha dado o conteúdo todo, porque geralmente não dá tempo de seguir o cronograma todo mesmo, é normal. E ele não falava o que vai cair, o que não vai cair. E a gente ficava nessa. Vai cair matéria que ele não deu? Não vai cair as matérias que ele não deu? Faltando pouco tempo pra prova, não sabia quanto é que eu tinha tirado, não sabia quanto é que precisava, não sabia qual era a matéria, não sabia nada. E ele lá exigindo tudo. É bem comum, gente. Esse negócio que tira a gente do sério. Dá certo no final. E ele também corrigia as coisas de outra... Vou até contar isso logo, gente. Esse mesmo professor, o que acontece? Sem dizer nomes aqui, sem dizer nomes. Qual é a questão, gente? Ele corrigia a prova, ele fazia questões discursivas. A gente estava lá escrevendo a questão discursiva, tudo bem. Só que ele corrigia a prova de acordo com o arbítrio dele, então ele tinha basicamente uma frase modelo. Ele falou, a resposta, o modelo da resposta que eu queria é essa aqui. Eu botei, tipo assim, uma palavra, um conectivo diferente. Eu falava, pronto, não é isso que eu queria. Mas professor, tá escrito a mesma coisa. A gente sempre vai, né, com carinho, com educação, com um máximo de simpatia, né, que o professor, muitas vezes, ainda mais estilo de professor, né, não? Ele não gosta de ser muito contrariado. Então, professor, mas tá escrito assim, a mesma coisa, não. Eu mudei um conectivo, uma coisa que não tem nada a ver com direito, só uma coisa assim, que o sentido da frase é o mesmo, não mudou, não alterou o sentido da frase. Ele me tirou ponto, e é isso. E ponto. Na prova 1 teve uma questão, até hoje, teve uma questão que estava desatualizada. A lei estava desatualizada, estava errada. E aí perguntaram, professor, tá desatualizado. Aí ele falou que não tava, mas tava. E é isso.
Aí, tipo assim, eu lembro que eu fui um dos últimos a sair, geralmente eu sou um dos últimos a sair da aula, da prova, eu demoro muito pra escrever, gente. E eu fui falar com ele, professor, olha, isso aqui tá desatualizado. Isso aqui tem a ver com a lei anterior ou isso tem a ver com a lei atual? Porque se for com a lei atual, eu preciso responder de outra forma. Aí ele falou, não, Que como vocês sabem, gente, pensar. direito tem atualização das leis, as leis são atualizadas. E o professor, principalmente, tem que ficar ligado nessas atualizações. Então, pra gente saber a lei atualizada. Aí pronto. Então tem muito professor assim, gente. Aí você vai me perguntar, Laura, vocês reclamam? Como é que faz a partir disso? Depende muito, gente. Depende muito. Pra você não criar caso com o professor e ele ficar no seu pé até o final da faculdade. Tava super empolgada com a matéria, uma matéria que eu gosto. Eu falei, isso aqui já fiz vários vídeos pra vocês falando, essa matéria que eu vou ter no próximo período. Tô empolgadíssima. Eu tô empolgada, eu acho que eu vou gostar, acho que eu vou amar. Tudo bem. Peguei a matéria, fui vendo a matéria do professor. Fui vendo a aula, tava em época que tava tendo as aulas online, por causa da questão que a gente teve aí, da pandemia, tudo isso. Ok, fui ver o professor, gente, aula às 7 horas da manhã, sem problemas. Professor online, etc. Eu falei, pô, professor pontual, bacana, vou ver a aula. O professor, ele basicamente pegava, gente, é que eu não tenho aqui. Pegava aqui, ó, e lia os artigos do código, e só. Eu queria muito aprender essa matéria, eu tava muito interessada por essa matéria. Eu falei, cara, eu quero aprender, eu quero ver, é uma coisa que eu penso em trabalhar, eu quero ver sobre, enfim. O professor, ele lia os artigos. Artigo 1492, Ih, falei. Pi. Falei o nome da matéria, gente, bota pi. Vamos de novo. Artigo 1472, não sei o que lá. Artigo 1473, não sei o que lá. Ele ficava, gente, as 2 horas de aula lendo os artigos, apenas, não aprendi nada. Porque eu podia ler. Então eu tava lendo já. Não aprendi nada. A matéria inteira, terminei a matéria sem saber nada. E o cara ainda passou a prova totalmente nada a ver. Totalmente nada a ver. Totalmente nada a ver. E a correção foi com Deus também. Só vi a nota depois, a nota tava lá. E é isso, não teve 2 provas, teve 2 provas, nem lembro se uma prova só, a correção, apareceu lá a nota no sistema e é isso aí. E aí como é que eu vou, professor, como é que eu faço? Não responde e-mail também. Isso, não aprendi nada. Aí você tem que aprender por si. É isso. Você vai perguntar, Laura, os professores são assim, a maioria dos professores são assim? Não, gente, fica tranquila. É só experiências pontuais que eu tive que realmente me deixaram um pouco triste. Então essa eu fiquei um pouco frustrada, que era uma matéria que eu queria muito saber, tive que aprender sozinha. Esse outro, questão de injustiça com o professor, também me deixa meio chateada. Outras questões, já fiquei chateada na faculdade. Questão de grupinho de aluno, de exclusão em relação a trabalho, de, meu trabalho, grupinho de aluno. Eu já falei pra vocês isso da pior parte da faculdade de Direito, do lado ruim da faculdade de Direito. Se você não viu esse vídeo, termina de ver esse, que eu vou deixar o link aqui embaixo, de aluno com ego, de, meu trabalho foi melhor que o seu, competição entre alunos. Já fiquei muito triste várias vezes. Competição de notas, então aluno que tira uma nota e acha que, ele é a pessoa mais inteligente do mundo por causa disso, o resto do mundo é bosta. Entendeu? Então, aluno que acha que é o meu trabalho, que fica uma competitividade, professor que não influencia, o professor ele ajuda tanto nessa competitividade que pra ele é pra ser isso mesmo, competitividade entre aluno. Então, o aluno já é super competitivo, então o professor vai e bota uma competição na sala de aula e aumenta essa competitividade, que é muito complicado, gente. Então, essas coisas deixam muito triste. Tá muito calor aqui, trouxe até uma toalha. Onde você mora tá calor? Comenta aí embaixo. Onde você mora e se tá calor assim, que, gente, aqui nesse Rio de Janeiro, oh meu Deus. Inclusive, às vezes você caiu nesse vídeo aqui, você nem sabe quem eu sou, nem me apresentei, meu Deus do céu, gente. Prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal eu compartilho tudo sobre a minha jornada na faculdade de Direito. Fiz 1 ano de Direito na Estadual do Mato Grosso do Sul e atualmente faço Direito na Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, gente. E eu mostro tudo, todo o meu dia a dia, minha realidade e reclamo muito também, gente, na rede vizinha. Então, se você já viu meus stories, muitas das coisas que eu tô contando aqui, você já tá linkando com o que é, certo? Que conto tudo lá nos stories da rede vizinha também, posto muitos reels e muitos shorts aqui no YouTube também. Então fica ligado aqui no canal, tem muito conteúdo, praticamente quase todos os dias da semana, de segunda a sexta, não é mesmo? Outra matéria que eu gostava. Então vocês estão vendo que as decepções vêm das matérias que eu gosto, que eu tô empolgada, e aí eu venho e falo... como diria. Enfim, vem a matéria que eu tô empolgada, outra matéria que eu tava empolgada, não vou dizer nomes aqui, gente. Então, tava super empolgada na matéria, eu tava animadíssima, falei, cara, essa matéria eu gosto muito e tal, vou ver que eu vou me aprofundar nisso, que eu vou trabalhar nisso, tava empolgada. Tava aí, você sabe aquela empolgação, né, antes de matéria que a gente fica. Fui ver a aula, gente, 2 horas de aula, né? Eu tava tendo uma aula, professor
professor lendo os slides. Lendo os slides, tal, tudo bem. Deu 20 minutos de aula, acabou. Eu falei, pô, deve ser só a primeira aula, né? Que é assim. Foi só a primeira aula, editor? Não foi só a primeira aula. Todas foi só a as- segunda? Não. Foi só a segunda. A terceira, não. Todas as aulas ele deu 20 minutos de aula, lendo os slides. Isso. E um currículo, o cara tem um currículo desse Extenso. tamanho. Um currículo pra tudo. Aí você vai ver a aula, 20 minutos de aula. Que delícia. Enfim, essas coisas vão deixando a gente triste. Eu falo rindo aqui, gente, porque, né, não é... Tem uma professora também, gente, teve uma professora... Não vou nem falar se é professor ou professora, eu já falei. Enfim, 2 casos aqui que são casos um pouco mais pesados. Um que é mais pesado eu vou deixar pro final, que é realmente mais pesado. Tem um que é o quê? Tinha uma pessoa, um professor ou uma professora, que acontecia, gente? Teve dois problemas. 2 problemas, eu acho, com essa pessoa. O primeiro, não dava aula. Faltava. E o problema não é nem só faltar, o problema é faltar e não avisar. Então a gente vai que nem trouxa, tá lá que nem trouxa dentro da sala de aula esperando, não vem. Não vem. Tudo bem. Não tá tudo bem não, mas enfim. Primeira avaliação era um trabalho para fazer em dupla. Fizemos o trabalho em dupla, eu e o digníssimo editor aqui. Fizemos o trabalho em dupla. Ok, demorou, ó, pra corrigir, ó, mas muito tempo. Como o trabalho foi feito em dupla, tem 2 notas, mas as notas são colocadas separadas no sistema. Mas o trabalho foi feito, eu tô até gaguejando, o trabalho foi feito em dupla. Ok, isso não aconteceu só com essa pessoa não, isso aconteceu com outros professores também. O trabalho foi feito em dupla, tá lá os nossos 2 nomes, tudo bem. Aí foi ver a nota, recebemos notas diferentes. Primeiro ela botou a nota do editor, depois ela botou a minha, faltando ponto. Só que como ela não ia, não tinha como discutir com ela. Falei ela. Então é isso, gente. Isso acontece algumas vezes em 3 faculdades que estudamos, gente. Estudamos na UEMS, estudamos na Federal Fluminense em Macaé e estudamos na Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, dentre essas 3, a gente pegou aí os melhores acontecimentos e agora eu vou pro pior acontecimento. Essa pessoa dando aula é uma pessoa um pouco que gosta de humilhar os alunos. Graças a Deus foi aula online também. O aluno ia tirar uma dúvida, falando assim, olha, você acha que isso e aquilo? A pessoa respondia, é assim que se comunica? É assim que você irá falar com um juiz na sua vida? É assim que você... E começava a humilhar o aluno, falando que o aluno não sabia falar, falando que o aluno não sabia perguntar. Às vezes a pessoa até ria da pergunta que a gente fazia. Debochava dos alunos, ria, humilhava na correção da prova. Não vou entrar mais em detalhes. Gente, mas olha... Foi difícil. Foi difícil. Fofoca entre professores. Tem uma professora que traiu com outro professor. Caraca, teve isso. Mas isso aí não é uma parte ruim, foi uma parte ótima. Exato. Ficar sabendo da fofoca dos professores traindo entre si. Vamos pro lado bom, né, Laura? Até agora só ficou falando coisa ruim, vamos falar coisa boa, porque teve lado bom, teve muitos lados bons na faculdade que eu falo pra vocês que eu escolheria direito. Então, Laura, por esses lados ruins, deu vontade de desistir? Gente, algumas vezes a gente sente uma vontade de desistir por causa também da quantidade de coisa pra fazer. Então tem muita coisa pra fazer e o professor ainda é tão decepcionante dessa forma, a professora ainda vai e faz algumas coisas pesadas dessa forma. Então, mas só naquele momento de raiva. Então, em outros momentos, quando a gente já tá mais raciocinando mesmo, mais tranquilo, com a cabeça mais fresca, não, eu escolheria direito, assim, todas essas vezes. Enfim, aproveita e deixa o like nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito. Que like é o que o YouTube precisa, gente. É o que faz o nosso trabalho aqui continuar. Que eu vou contar pra vocês as melhores partes. Tínhamos uma professora muito bacana que é muito legal, gente. Muito legal. Muito, 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 muito bacana. E ela sempre dava carona pra gente. Então a gente pegava carona com ela na ida e pegava carona com ela na volta da faculdade. Um amor de pessoa, chamava a gente pro apartamento dela e criar esse tipo de relacionamento, tanto com os alunos quanto com os professores, pessoas totalmente diferentes da gente, mas que nos ensinam muito. Ela deu livro pra gente, né? Então é uma pessoa incrível que eu levo sempre no meu coração. Então foi um lado super positivo da faculdade, de me trazer uma professora assim que sempre
falava que a gente devia melhorar, dava vários conselhos, mostrava pra gente as coisas, né? Mostrou pra gente onde que a gente viu os julgamentos, né? Do STJ, se eu não me engano, viu um julgamento com a gente, na casa dela, era super, super legal. Mais um momento difícil que a gente tava passando, né? Um momento difícil, se você não viu, eu contei um pouco dessa dificuldade que a gente passou num vídeo que eu falo como morar sozinho quando fazia na faculdade. Então, quase que não sai, né? Como morar sozinha pra fazer a faculdade. Contei um pouco dos perrengues dessa dificuldade no vídeo anterior aqui no canal. Então já entra aqui no canal, tá? No vídeo antes desse. Mas foi uma professora que ajudou muito a gente. Comemos na casa dela, conhecemos os parentes dela. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Além disso, gente, outro caso que foi muito, muito, muito legal pra gente. A gente tinha um projeto pra fazer. Só que quando a gente descobriu sobre esse projeto, descobriu sobre essa possibilidade, faltava tipo uma semana para entregar toda a ideia do projeto para ele ser aceito pela faculdade. Enfim, basicamente isso. Então faltava uma semana para aquilo e a gente não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. E a gente conheceu duas pessoas incríveis, que são professoras que não são da área do direito. Foi correndo, mostrou a nossa ideia, a nossa vontade de fazer aquele projeto. Elas abraçaram o projeto com a gente e fizeram o projeto, gente, a gente em uma semana, corrigindo todos os dias. Então, falando pra gente, faz isso, e a gente não fazia ideia de como fazia projeto, gente. A gente não fazia ideia como escrevia nada, elas mandaram um modelo pra gente, abraçaram a nossa causa, entenderam muito a gente. E acreditaram que a gente ia conseguir fazer isso em uma semana e a gente conseguiu entregar assim no último tempo que podia e deu tudo certo. Então foi muito, muito, muito bacana mesmo. E uma dessas professoras também, ela tinha, que é outra parte muito legal, ela tinha um curso que deve existir até hoje, um curso de extensão de Libras. Então a gente sempre teve muita vontade de fazer um curso de Libras, assim, a gente conseguiu fazer um curso por ela, então a partir do projeto de extensão dela, um curso gratuito para a comunidade, então tinha vários professores também, várias pessoas fazendo esse curso de Libras, e é um curso muito bom, né, um curso muito profundo, muito uma coisa que é difícil achar pago, assim, ela tem uma professora de muita qualidade, fazendo de uma forma voluntária aquilo, crescendo esse projeto. E a gente fez esse curso e ajudou demais. Tudo que a gente sabe de Libras hoje foi por causa dela e por causa desse curso, que foi muito, muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Curso muito profundo, de muita qualidade. E outra coisa muito boa também, gente, um lado muito bom da faculdade é quando a gente tem reconhecimento dos professores. Que ao mesmo tempo que a gente tem alguns professores assim, que não são a maioria, são a minoria, que eu falei pra vocês, que fazem aquelas coisas um pouco mais decepcionantes, né? Que a pessoa tá triste na vida dela, aí faz umas coisas assim. Tem professores que levam realmente a ideia de ser professor, a vocação a sério, assim, da melhor forma possível e dão um reconhecimento pra gente, porque a gente faz muita coisa, né? Na faculdade de Direito, falei pra vocês que são muitos trabalhos, muita coisa e a exigência é muito grande. Então, tem alunos realmente que fazem as coisas de qualquer jeito, mas tem muita gente que leva aquilo a sério, a gente leva muito a sério. Então, quando o professor consegue enxergar o trabalho que a gente teve, é como essa questão que aconteceu. A gente teve um trabalho, gente, muito, muito grande pra fazer. Muito, muito grande, que deu muito, muito trabalho, um trabalho em grupo, que deu muito trabalho pra todo mundo e a gente também ficou sobrecarregado com muita coisa nesse trabalho. Aí a gente entregou esse trabalho pro professor, então teve várias partes também, teve slide, teve parte escrita, teve apresentação, teve muitas coisas, tudo pela norma da ABNT, tudo assim, muito estruturado, muitas páginas do trabalho da parte escrita. Sim, muito, muito pesado o trabalho mesmo, demorou muito tempo pra fazer. E de forma externa da faculdade a gente tinha que buscar informações também, tivemos que ir na rua muitas vezes, muita coisa. E a gente entregou e o professor elogiou muito o trabalho, gostou muito do trabalho. E ele percebeu, gente, o trabalho que a gente teve para fazer, ele percebeu o esforço que a gente teve para fazer. Elogiou o trabalho, elogiou os slides, então, e um feedback completo, ele leu tudo do trabalho. Isso é muito bacana, e ele demonstrou que leu tudo, demonstrou tudo que ele gostou, demonstrou alguns pontos que poderiam ser melhorados, então, muito, muito, muito legal mesmo. E enche nosso coração, a gente faz as coisas com tanto gosto. E o professor que vê isso, não foi só esse professor, mas essa ocasião de todas as partes que ele elogiou, que são partes que a gente foi muito bem pensado e colocado no trabalho, sabe? Então é muito bacana, a gente viu que, cara, valeu a pena, não é um trabalho que a gente faz e, sabe,
Valeu a pena, então é muito bacana. E também, assim que eu falei pra vocês, que as coisas externas, como esse curso de extensão ajuda muito a gente ter uma outra vivência na faculdade, uma coisa que ajudou muito também é que a faculdade, ela é uma extensão da comunidade. Então a faculdade, ela tem que estar dentro da comunidade. Quando a gente foi pra Dourados, a gente fez o nosso primeiro ano de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, lá na UEMS, a gente teve mais acesso a questões das reservas indígenas, que a gente não teve acesso disso aqui no Rio de Janeiro. Então a gente teve acesso a isso lá, teve acesso a pessoas indígenas que moram nessas reservas, que estudam lá, que estão no dia a dia com a gente, que falam, enfim, que participam da nossa turma e de outras turmas e de outros cursos também. Então a gente saber mais dessa realidade foi uma coisa muito, muito bacana que a gente não teve acesso. Então ter acesso a essa realidade em volta da faculdade é muito, muito bacana. A gente faz a experiência ser outra e a gente engrandece em termos de conhecimento. Então você vai conhecendo várias outras coisas e a sua formação vai ficando muito mais forte. Então foi muito legal. É basicamente isso, gente, viu? Não tem só coisas ruins, não tem só fofocas, tem coisa boa também. E é pelas coisas boas que a gente tá aqui e que a gente faria faculdade tudo de novo. Você faria faculdade toda de novo? Da mesma forma que eu fiz. Exatamente, gente. Passando por 3 faculdades de novo? Da mesma forma. É isso, a gente agradece muito a UEMS, a UF de Macaé e a UF que a gente está aqui até agora. Então essas são as nossas experiências até agora. A gente não acabou a faculdade, ainda falta muitas faculdades pra gente falar aqui. Então é isso. Qualquer sugestão que você tiver, comenta aqui embaixo que a gente faz todo vídeo que vocês querem. Muito obrigada pra você que ficou aqui até agora. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.